Boa noite, Wilson. Alô, boa noite, Wilson. Então, aqui a gente vê. Boa noite a todos, saudações. Boa noite. Dificuldades da realidade que ele vive ser. Como vão todos? Ele poderia dizer assim, não, claro, essa pessoa caridosa, mas quando ele entra na prática, a coisa fica diferente. Seria mais Boa noite, meus irmãos, paz e luz, que Jesus nos abençoe. A gente pensa assim, ó, se você ganhasse na loteria agora... Tudo bem, Isabel? Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Tudo em paz? Tudo em paz. Graças Tudo a em paz, Deus, mas né? eu quero mais. É? Tudo em paz, mas o saco do querer nunca enche, porque a paz ela não pode ser estática, não, né? Ela é sempre operante. Com certeza. Toda aquela generosidade. Com certeza, mas essa paz somos nós mesmos que buscamos para nós, né? Ou a paz, né? Ou a intranquilidade. Então, depende de cada um de nós, né? Que nós saibamos nos manter sempre em paz, né? Verdade. Boa noite, Isabel. Boa noite, Wilson. Boa noite, Boa meus noite. amores. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo em paz? Tudo. Graças a Deus. Quem vai apresentar primeiro? Qual é a ordem da apresentação? E a ordem de apresentação, primeiro vai ser Flávio Milagres, Flávio. segundo, Magnetismo, que é Jane, e terceiro, Palestras Familiares, que é o Wilson. Entendi. São 20 horas, né, que começa, então? 20 horas, é. Faltam 4 minutos. É, o meu relógio aqui, o meu computador também está faltando 4 minutos. Boa noite, gente. Boa noite, querido. Tudo bem, meu irmão amado? Tudo na paz, e a senhora e vocês? Graças a Deus, tudo em paz, tudo bem. Ô, Vídeo, tu sabe que Nossa Senhora está no céu? Eu gosto de Nossa Senhora. Eu também gosto, mas a Nossa Senhora está no céu. Mas o fato de falar senhora é pela questão respeitosa mesmo, não é pela questão da idade, não, porque a senhora é muito jovem. É brincadeira, meu querido. Eu não me incomodo, não, é brincadeira. Volto já, enquanto o povo chega. Ok. Meu anjo da guarda, o Paulo, é o único que tem intimidade. Então, foi ali a única. O único. Boa noite. Boa Boa noite, noite. amada. Tudo bem? Como é que tá você? Um beijo no coração. Tudo bom? Toda Eita. linda. Oh, linda tá você. São seus olhos. Não, São seus senhora. olhos, minha linda. Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Você que tá linda. E aí, Oh, boa coordenação para você. Boa obrigada. coordenação. Obrigada, meu bem. Vai ser tudo lindo hoje. Quem já está aí? Jesus nos Mary, abençoe. Ovidio? Assim seja. Que Noite. Jesus nos abençoe, que seja uma noite maravilhosa de estudo para todos nós. Eu não vou mentir, eu estou aqui toda enrolada porque está muito frio em Jacobina. Muito. Mari, meu amor, é você, não é, minha linda? É. Tudo bom, minha Juazeiro não querida? está frio, tá Boa normal. noite, meu povo. Aqui também Boa tá noite, frio, Mari. Eu tô de blusa de manga comprida e já deixei a blusa de frio aqui do lado, porque aqui na biblioteca que eu fico, eu fecho a janela, fecho a porta e fico aqui dentro. Aí fica mais quente do que na casa.
Venham para cá, que aqui em Juazeiro está um tempo normal, nem frio nem quente, tá ótimo. Parece. Oh, que Frio aqui maravilha. está bem. Venham passar a noite aqui, pega o jatinho, venham para cá. Ai. Boa Agora, noite, eu- galera. eu Aqui tô- tá 15 Boa graus. noite. Eu, E tá muito frio também. Boa noite, Flávio. Boa noite, Itamar. Tudo bom, queridos? eu estava falando com vocês e mudo aqui. Boa noite a todos. Boa Eu noite, mudo, Flávio. Tudo Boa bom, meu noite. querido? eu mudo sem saber que eu estava mudo, falando aqui. Aqui tá 21 graus, mas tá frio. Tá frio aqui. Mas é bom assim, frio. Juazeiro é quente demais, Petrolina é quente demais. Aqui tá frio também. Você está em Petrolina? Tá pertinho. Aqui está quente. Não, acho que ele citou um exemplo que os dois Ah, lugares. fui eu que os dois perguntou a mim, lugares- foi? Foi, Águida? A mim? Oi, Flávio, você está aqui perto da gente? Não. Jacobina, aqui é ótimo. Aqui é frio de noite. Quanto é que tá a Ah, temperatura à noite em Jacobina? Petrolina e Juazeiro são muito quentes. Eu não gosto de lugares muito quentes. Muito quentes, Flávio, não. Eu me sinto Deixa mal. eu te perguntar. Ô, Flávio, A deixa eu te temperatura perguntar uma tá coisa. quanto Você aí? pode fazer o cronograma aí do tempo, por gentileza? Tempo aqui? Sim, Posso. já são 20 horas, nós já vamos começar, né? É. Então, vamos iniciar a nossa prece, né, no horário certinho. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a presença dele entre nós, que nós possamos unir as nossas energias de amor, de luz, de paz, nessa noite de estudo, que possa fluir em nossas mentes o que nós lemos, o que nós estudamos, e que Jesus nos abençoe agora e sempre. E aproveitamos esse momento de amor em que estamos reunidos em nome de Jesus, para pedir por as nossas famílias e por todas as famílias do mundo, para que a paz reine nos lares, principalmente aqueles que estão em desequilíbrio. Vamos pedir a Jesus por todos os nossos irmãos que estão enfermos, principalmente os que estão infectados pelo coronavírus. Que Jesus derrame bênçãos de cura sobre cada um deles, curando a todos que forem possíveis ser curados, conforme a vontade de Jesus. Que eles sintam a presença de Jesus, o amor de Jesus, e possam ter esperança, resignação, se fortalecerem. Assim seja. Vibremos pela paz no mundo. Que Jesus derrame uma chuva de bênçãos de paz sobre todo o nosso planeta Terra. Paz, serenidade, equilíbrio, harmonia. Pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs desse lindo planeta azul. Pedimos por os poderes executivo, legislativo, judiciário, a paz no mundo, a paz no nosso país, no nosso Brasil. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. que assim seja. Então, hoje, os nossos estudos de hoje é da Revista Espírita de 1859, mês de outubro. E vamos iniciar os nossos trabalhos com o nosso irmão Flávio, com o artigo Milagres. Já começa comigo, é? Faça o seu milagre aí. 15 minutos, Jane. Flávio. Só antes de começar, é Jane, né? Que ia apresentar também, que vai apresentar? Jane vai ser... Jane, Jane. magnetismo Já Jane. consegui. É porque ela está com problema. Ah, já conseguiu, pronto. Ainda bem. Já consegui. Então, será assim. O primeiro a apresentar Oi, será Jane. Flávio, com o artigo Milagres. O segundo será Jane, com o artigo Magnetismo,
reconhecido pelo poder jurídico. E o terceiro artigo, palestras familiares e além-túmulo, o nosso irmão Wilson. Então, Flávio com 15 minutos, Jane com 15 minutos e o Wilton com 10 minutos. Ok. Então vamos lá. Alguém, antes de começar, zero tempo de novo, zero tempo. Quem é que vai marcar o tempo aí? Eu pedi para você. Você falou do tempo, eu estava achando que era o tempo em Jacobina. Não! Eu já ia... eu falei assim para você fazer o cronograma do nosso tempo. Oi, Jane, tudo bom, meu amor? Flávio. Eu que procurei o tempo aí, rapaz. Foi eu que procurei. Se você quiser, Flávio, eu gravo o tempo, você não ficar preocupado. Pronto, Ovídio, controle o tempo hoje então, Ovídio, por favor. Obrigada, meus irmãos amados. Porque eu fico preocupado olhando para o relógio aqui, eu não quero nem olhar para ele. Então, pronto, vamos dar início aqui. Como eu fiquei para falar a respeito dos milagres, é um assunto, não é muito extenso, tá? Não é muito extenso, é fácil compreensão, e a gente vai perceber uma série de relatos em várias partes dos livros de Kardec. A gente vai ouvir falar a respeito. A gente fala no livro dos Espíritos, que esse artigo que nós vamos estudar hoje sobre os milagres serviu de base para a conclusão do livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar também no livro dos Médiuns e na Gênesis, onde a gente vai encontrar uma quantidade maior, um capítulo especial tratado de características dos milagres. No livro dos Médiuns, nós vamos, no capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural, fala o seguinte: respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas quem entendesse por maravilhoso? Resposta: o que é sobrenatural. Quem entendesse por sobrenatural? Resposta: o que é contrário às leis da natureza. Olha só, contrário às leis da natureza. Antes de entrar no assunto propriamente dito de milagre, do artigo, melhor dizendo, eu achei pertinente falar sobre isso aqui para que a gente possa depois discorrer a respeito dos milagres nesse artigo que tem no artigo. Também nós vamos encontrar na Gênese que o Espiritismo não faz milagre. A Gênese, inclusive, o nome, né, o original, é Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar no item 4 da Gênese o seguinte: o Espiritismo, pois, vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Lá no capítulo 13, característica dos milagres da Gênese, nós vamos encontrar muitas coisas voltadas a esses milagres, desmistificando o que, na verdade, são os milagres. E no primeiro item vem a definição, a acepção etimológica da palavra milagre, para que a gente possa entender do que se trata isso. E é exatamente, a palavra milagre é de origem mirare. Mirare, que é admirar, significa admirar, admirável, coisa extraordinária, surpreendente. E a academia definiu o milagre como sendo um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Então, veja só que a gente está sempre tocando nesse tópico de que é uma contradição às leis, é uma derrogação das leis, é algo que seria contrário às leis naturais que nós conhecemos. Mas aí lá na Gênesis mesmo... Tem alguém aí com o microfone aberto e está sempre um barulho. Estou ouvindo também. Então, no item 15, lá no item da Gênesis, faz Deus milagres, né? Na Gênesis, no item 15, nós vamos encontrar exatamente o seguinte: quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los? Será que Deus pode fazer milagres? Mas fá-los? Será que ele realmente os faz? Ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Vejam a explicação do Espírito
a respeito dessa pergunta. Muito interessante, por sinal. Não cabe ao homem pré-julgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos para critério do nosso juízo os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Por que então faria milagres? Se Deus não faz nada inútil, tudo que Deus faz tem uma certa utilidade, em benefício das criaturas, né, em benefício da sua própria criação. Por que ele faria, então, milagres? Não seria contradizer a sua própria lei? Não seria derrogar a sua própria lei? Para atestar o seu poder, alguns dizem assim, para atestar o seu poder, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas próprias mãos, obra-prima da ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Então, seria a mesma coisa, Deus querer mostrar poder para a gente. Isso é um pensamento muito infantil, muito atrasado da nossa parte em pensar, colocar atributos que nós temos por aqui em Deus, como, por exemplo, Deus é fiel. Eu fico observando, Deus é fiel, são atributos do ser humano, nessa condição que nós estamos agora. Então, a gente colocar esses atributos em Deus, atributos são colocados nos próprios homens, não entender a grandiosidade de Deus. Então, Deus não faria jamais esse tipo de coisa para provar, ou seja, não precisa provar nada. Somos muito ingênuos em pensar algo assim. Então, isso colocado foi exatamente para ilustrar algo que nós vamos falar no artigo, que a Kardec recebe uma carta de senhor Mathieu, um antigo farmacêutico do Exército, e ele publica, né, ele termina mandando os escritores, os leitores, melhor dizendo, da revista espírita, sempre mandavam suas experiências, mandavam alguma coisa para Kardec. E não foi diferente com o senhor Mathieu, que fala a respeito de vários fenômenos de escrita direta, ou seja, ele foi testemunha, né? Ele foi testemunha da escrita direta, e Kardec considera aquilo um ato bom, um ato da parte do senhor Mathieu, pelo entusiasmo que ele divulga a escrita direta, ele acha muito bom isso, que é válido, mas que não vai divulgar, não vai descrever sobre essa escrita direta, porque é uma coisa que não muda. A escrita direta é sempre daquele mesmo jeito, né? E para mostrar, ele fala aqui, ele cita nesse número aí, que é para simplesmente mostrar que os fenômenos espíritas não são de natureza própria do espiritismo, que não são privilégio de ninguém. Ele está mostrando exatamente isso aí. Então, a publicação é mais com esse objetivo, de mostrar aquilo que acontece com o senhor Mathieu, que aconteceu com outro e outras pessoas. Então, na verdade, ele quer mostrar, Kardec quer mostrar nesse artigo, que a escrita direta é um fenômeno tão normal, tão corriqueiro como outros, porque o milagre em si seria algo mais isolado, insólito, algo que aconteceria sem repetições, né? Seria dessa forma, porque Deus não ia também banalizar, eu penso assim, Deus não iria banalizar também a contradição às suas próprias leis. Ele tem a lei de gravidade. Se eu soltar essa caneta vai cair. E ele vai e contraria, que a caneta não cai. Bom, se a caneta não cai, se a caneta flutua, se qualquer objeto flutua, existe uma explicação científica lógica para aquilo. O próprio Espiritismo vem exatamente mostrar isso, que não há nada de sobrenatural, não há nada de milagroso naquilo, mas sim há algo científico que pode ser explicado. Um espírito
se utilizando de determinadas substâncias, né, o ectoplasma de médiums presentes, se encarrega de criar uma extensão da sua mão, uma extensão do seu braço, dando a vida factícia a esse corpo, e esse corpo vai simplesmente flutuar, de acordo com a sua vontade, a vontade do espírito. E o corpo em si não tem nada, inteligência nenhuma, mas o que vai ter a inteligência é o espírito que está por trás, fazendo aquele fenômeno acontecer, que não tem nada de sobrenatural. Então, o senhor Mathieu, outra coisa que Kardec também gosta de frisar, é que o senhor Mathieu também era um homem de ciência e que também passou pela fieira da incredulidade, assim como Kardec. Então, é interessante que esses como tantos outros cientistas, né, do passado, estudaram o espiritismo e perceberam depois a verdade que há nos fenômenos espíritas e se lançaram seus livros e colocaram a público a verdade que é, ou seja, a sua crença naquilo. Milagres, como a gente pode ver aqui, a gente pode encontrar muitas citações na própria Bíblia. Na própria Bíblia, são muitas, mas eu vou citar apenas umas poucas. Uma, por exemplo, é o filho da viúva de Sarepta, através de Elias, em Reis 1, capítulo 17, versículo 17 a 24, diz o seguinte: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. É interessante isso, porque não é somente pelo fato de o ignorante, o desconhecedor, julgar isso um milagre, mas pelo fato também de mostrar como as pessoas já falavam a respeito dos espíritos, a alma entrar no corpo, né? Um pensamento assim, ainda um pouco atrasado com relação ao espírito e corpo, mas que a alma do menino entrou no corpo. A gente sabe que alma é um termo definido por Kardec como sendo o espírito encarnado, e espírito quando está fora do corpo, mas ele fala que não sem importar se espírito ou se alma, mas coloca alma, entra de novo no corpo do menino e o menino revive. Ou seja, foi milagre isso? Outro fenômeno também da Bíblia, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Então, assim, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Milagre? O filho da viúva de Naim também, por Jesus. E chegando, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. É outro fato. Outro na Bíblia também. A filha de Jairo, por Jesus. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, Talita, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com o grande espanto. Lázaro é o mais clássico, né, que todo mundo conhece. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Outro com Tabita, ou Tabita, não sei, acho que é Tabita. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E, por último, Eutico. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Olha só, tudo isso, para o desconhecedor dos fenômenos espíritas, tudo isso para o desconhecedor dessa lei, né, que não entende, que não se aprofunda no estudo das leis. Claro que estudar as leis de Deus, estudar as leis da natureza é praticamente a mesma coisa, mas tem coisas que fogem à nossa compreensão. Mas
o Espiritismo nos explica e nos mostra exatamente isso, que não há nada de sobrenatural nisso. Todos esses que morreram no passado, todos esses que foram citados na Bíblia que morreram, na verdade, não houve morte. Morte a gente sabe que não existe, mas não houve desligamento do espírito do corpo. Ele permanecia ligado, porém no estado cataléptico, no caso de Tábita, no caso de Lázaro, outro estado cataléptico, e que o espírito, o corpo, já às vezes até entra em estado de putrefação. Acontece isso, e isso cientificamente comprovado, que até depois de um estado de catalepsia bastante profundo, o corpo começa a entrar em putrefação mesmo, e pode acontecer o retorno. Então, Flávio. Jesus Cristo... Oi? 2 minutos. Só? Então, Jesus Cristo, mostrando esses fatos, ele não derrogou de maneira alguma as leis, né? As leis de Deus. Então, Deus isso não aconteceu em um milagre. O que aconteceu, na verdade, foi um retorno da própria alma ao corpo e espírito que já estava ali, que não tinha se afastado totalmente. Então, a gente vai ver que esse milagre, o vocábulo milagre, entra no popular como alguma coisa sobrenatural, uma coisa admirável, e se tornou vulgar essa palavra e continua sendo, né? A gente colocando a palavra em coisas simples. Por exemplo, um carro bateu, rapaz, aqui só sobreviveu por milagre, ou seja, se tornou uma coisa corriqueira. Sabemos que, na verdade, o Espiritismo vem mostrar que esse milagre, na verdade, não existe. E a ciência diariamente faz milagres, né? Aos olhos dos ignorantes. Nós vemos, por exemplo, que esses mesmos cientistas do passado, como Benjamin Franklin, que empinou uma pipa com uma chave, um fio de metal, e atraiu o raio, ou seja, um raio veio para a pipa, por ser pouco ele não morreu, inventou o para-raio a partir daí. E são vistos nos olhos dos ignorantes como feiticeiros, como pessoas endemoniadas, né? E, dependendo da situação daquele povo que vê esse tipo de fenômeno, até coloca na categoria de ligados ao demônio e realmente seriam jogados na fogueira para ser queimado, né? Aqui, Ovídio, falta um ponto. 20 segundos. Então, só isso aqui. Se um homem realmente morto for chamado à vida por uma intervenção divina, haverá um verdadeiro milagre, porque isto é contrário às leis da natureza. Então, isso seria milagre. Morreu, se desligou e retornou. Mas mostra aqui, Kardec tenta mostrar nesse artigo, que, na verdade, tudo que a gente considera milagre não passa de fenômenos que nós não conseguimos explicar, o comum. Mas o Espiritismo está aí e nos mostra quanto é comum esses fenômenos dentro do Espiritismo e que não é privilégio do Espiritismo. Em qualquer lugar pode acontecer. Beleza? Depois eu falo mais um pouquinho, que faltou. Terminou? Tempo. E aí, o vídeo, tempo? Passou 1 minuto, mas ele tem crédito. Tem crédito, tem mais minutos. Beleza. Então, agora vai ser, né? Agora a Jane vai apresentar o artigo Magnetismo reconhecido pelo poder jurídico. Fique à vontade, Jane. Boa noite. Eu vou desligar a câmera, porque minha internet está muito fraca hoje. Está travando muito, viu? Magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Em outubro de 1858, Kardec falou do magnetismo reconhecido por parte da medicina e pela religião. Ele diz assim: relatamos em outubro de 58 o uso do magnetismo animal que foi aconselhado ao rei Oscar da Suécia por seus próprios médicos. Relatamos também o curso do magnetismo e sonambulismo ensinado pela igreja, onde tinham várias perguntas e respostas extraídas desta obra, publicada em 1853, pelo abade Marotti, vigário da diocese de Verdun. E no último dia 27 de agosto de 1859, como todos os jornais noticiaram, teve um julgamento no tribunal,
correcional de Tuai, que iremos relatar. Um jovem de parcos conhecimentos sobre o magnetismo nunca tinha achado, pois no dia 15 de agosto de 1808, magnetizado um jovem de 13 anos de idade, com toques e aproximações qualificadas como passes magnéticos. 2 médicos foram convocados para dar os pareceres do caso. O primeiro médico, a analisar o menino, constatou seu estado sonambúlico. Não conhecendo o magnetismo animal, ele diz que o magnetismo animal não está cientificamente comprovado, mas daí não se segue que as práticas dos magnetizadores não produzam efeito. Estou convencido de que, se aves são todos os dias abaladas fortemente pelas manobras de que se trata, as mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam, e não numa espécie de radiação da parte do experimentador. O médico diz ainda que ele não sabe onde colocar a causa, por não conhecer o jovem Jordaen anteriormente, e pelos ataques se acelerarem e aumentarem de intensidade à medida que o tempo passa, pois se fosse uma espécie de radiação, supondo ser uma magnetização, o esperado era que fossem se espaçando e enfraquecendo, pois um impulso único deve, logicamente, produzir efeitos decrescentes. Relata que, nos ataques, há contrações musculares gerais crônicas, pontos de sensibilidade da pele e do olho, que desaparece sob a ação da luz, quando se abre as pálpebras. Ponto de espuma na boca, ponto de flexão nos polegares da palma da mão, termina gradativamente passando pelo período sonambúlico. Foi perguntado ao médico se o jovem era sonâmbulo antes do ocorrido, e esse disse que não tinha este fato antes do ocorrido, e que também o fato tinha ocorrido em pleno meio-dia e em plena vigília, e que acredita que os passes magnéticos são a causa do estado atual do menino. O segundo médico disse que viu o jovem no dia 13 de 10 de 1858. Este estava em estado sonambúlico. Sua locomoção era voluntária e recitava o catecismo. Acredita que o menino tem são apenas distúrbios nervosos. Não há sintoma de epilepsia nem de catalepsia. O tribunal sentenciou o acusado por ter produzido sobre o paciente uma superexcitação, uma desordem nervosa e, enfim, uma lesão ou doença cujos acessos se repetiram, desde então, a diversos intervalos. Kardec analisa as consequências do julgamento. Houve condenação, então houve delito. Por que meio foi efetuado o delito? Por toques e aproximações qualificadas, como passes magnéticos. Então, conclui-se que os toques e passes tiveram uma ação, e com isso não são absolutamente um fingimento. Esses toques e passes não são ordinários, pois então estaríamos expostos a fazer qualquer pessoa entrar em crise por simplesmente tocar, fazer-lhes sinais. Ficamos chocados por esses peritos não terem conhecimento de causa para julgar o caso, o que é necessário para todos os casos de medicina legal. Eles têm completa ignorância daquilo sobre que devem opinar. Eles não só desconhecem o magnetismo, como os fatos do sonambulismo natural não lhes são familiares. Um deles diz que sonambulismo só se produz à noite
e durante o sono natural. E ainda, se com as boas razões se nega, não se pode admitir de acordo, admite-se assim que simples gestos, sem intermediário, pode produzir crises nervosas e efeitos sonambúlicos, catalépticos e outros, unicamente porque a imaginação foi tocada. Se este sono for causado pela monotonia dos dedos, como querem alguns, como explicareis a instantaneidade do sono produzido por alguns segundos? E por que esta pessoa não acorda quando for sacudida pelos braços? Como ocorre a magnetização, a revelia da pessoa? Quando é magnetizada durante o sono natural, ou quando se encontra num compartimento vizinho, sem ver o magnetizador e sem saber que é magnetizada. Se os toques ou passos magnéticos podem produzir crises nervosas e estados sonambúlicos, como podem esses mesmos toques e passos produzir o efeito contrário, destruir o que fizeram e acalmar as mais violentas crises nervosas que eles ocasionaram, fazer cessar o estado sonambúlico subitamente e como por encanto. É preciso admitir que se pode agir sobre a imaginação sem o concurso da imaginação. O julgamento só considerou o efeito produzido, não tinha que decidir se existe ou não um fluido magnético. O julgamento não deixa de constatar de modo autêntico que o magnetismo é uma realidade. Atribuíram aos pensadores um poder que estes estão longe de reivindicar. Com efeito, os magnetizadores pretendem que só agem com a ajuda de um intermediário, que, quando esse intermediário lhe falta, nula é sua ação. Com sua teoria, esses senhores chegam a fazer outro prodígio. Realmente, há coisas que não podem ser levadas a sério. Eles podem ser muito hábeis como os médicos. Foi por isso que o tribunal os consultou. Só nos permitimos criticar a sua opinião do que se refere ao magnetismo. Acabou. Cerrei. Tem 9 minutos, Jane, ainda. Pode usar. Já tem tempo para você falar. Não, não tenho mais Então, nada para dizer, não. Jane encerrou. Agora é agora é com a nossa maestra, Isabel. Isabel está ouvindo? Falando, o microfone está desligado. Está ouvindo, Sempre Isabel? assim, né, meninos? Então, agora será o artigo Palestras Familiares de Além Túmulo com o nosso irmão Wilson. Boa noite. Conversa aí um pouquinho, só para mim voltar aqui a página, que eu toquei aqui e foi lá para cima. É bem rapidinho, me dê 30 segundos aí apenas, viu? Fica Já me deixou aí tranquilo, meu irmão. 9 minutos de créditos. Fique tranquilo, meu irmão. Jane, você é uma rica. Já deixou crédito para nós. Só um minutinho aqui. Eu subi lá para o início, rapaz. Mas como estão todos? Cadê o nosso Itamar? Não vi a voz dele ainda. Itamar, hoje eu estive com ele hoje à tarde, ele está muito calado hoje. Até à tarde ele estava calado. Vamos dividir esse tempo aí de Jane para nós dois aí, viu? A gente devia Pronto, cheguei aqui já.
Então, vamos lá. O nosso é Conversas Familiares ou Palestras Familiares de Além Túmulo. Estão me ouvindo? Sim. De Além Túmulo, na Revista Espírita de outubro de 1859, onde nós temos uma entrevista, né, a evocação do espírito conhecido como o pai Kreppen, né? Kreppen. Então, e foi publicado na Sociedade no dia 2 de setembro de 1859. Eu vou ler aqui esse trecho só para a gente perceber aqui as nuances dessa narrativa de Kardec com relação a esse espírito. Os jornais anunciaram ultimamente a morte de um homem que morava em Lyon, onde era conhecido sob o nome de Pai Kreppen, ou Kreppen. Era várias vezes milionário e de uma avareza rara. Nos últimos tempos de sua vida, ele veio morar na casa, ou melhor, ele veio morar na casa do casal Favre, que se obrigou a alimentá-lo mediante 30 centavos por dia, dedução de 10 centavos para seu tabaco. Ele possuía 9 casas e morava antes numa delas, numa espécie de nicho, que mandou fazer sobre a escada. Na época dos aluguéis, ele arrancava os cartazes das ruas para se servir desses papéis nos seus recibos, ou nos recibos para ele receber os aluguéis, né? Logicamente, para escrever escriturar os recibos, né? O decreto municipal que prescrevia o branqueamento das casas causou-lhe um violento desespero. Ele fez gestões para obter uma exceção, mas isso foi inútil. Ele bradava que estava arruinado, simplesmente por conta desse decreto municipal, onde ele teria que empreender um pouco dos seus recursos, né? Se ele não tivera senão uma casa, estaria resignado, mas acrescentava, ele tinha 9 delas, ou seja, 9 casas. Então, vejamos aí a performance desse senhor, desse espírito marcado pelos traços da avareza sórdida, como é descrito aqui no texto. E a gente, logo ao ler, percebe o quanto esse espírito ainda estava muito enraizado aos bens terrenos. Mas, para comprovar melhor, ou para saber melhor quem era esse espírito, o senhor Allan Kardec resolve fazer a evocação dele, e algumas questões são direcionadas aqui no total de, acho que mais de 10 questões, bem mais disso, mas selecionamos algumas para podermos fazer essa análise nesses 10 minutos. Então, na questão 1, quando o Kardec procura ou começa a evocação, né, o espírito responde que está aqui, que quereis de mim. E a resposta dele é: ele quer ouro, que é o ouro dele, é o meu ouro, e em que o ouro dele se tornou. Então, nessa questão, nessa resposta, a gente vê ainda o quanto o espírito ainda estava apegado às questões materiais e como ele vivia neste mundo, no dizer do próprio André Luiz, no livro, salvo engano, Nosso Lar, onde a grande parte da humanidade não compreende ainda essa transição de estar no mundo do terreno e no mundo espiritual. Quanto mais o espírito é arraigado à matéria, ele entra e sai, e sem perceber em que lado da vida ele está, ou da existência ele está. Então, ele demonstra ainda bastante materialidade, bastante comprometimento nesta área, mostra o quanto o espírito ainda está conforme a vida que levou na Terra, ou seja, ligado aos bens materiais, que era a sua predileção. E aí nós temos aqui em seguida, na questão 2, se é perguntado se ele lamenta a vida terrestre. E ele diz que sim, né?
Mas de que forma essa lamentação? Fiquei a pensar, como é que ele lamenta essa vida? Ele lamenta do ponto de vista da consciencial, do ponto de vista de que ele, chegando ao mundo espiritual, junto com o seu anjo da guarda, ele conseguiu despertar para uma realidade que viveu e que precisaria mais tarde retornar para dar continuidade e melhorar nesse aspecto. Então, o Espírito responde, sim, que lamentava a vida na Terra, mas não pelo estado de consciência, né? Digamos assim, que ele adquiriu, mas por não poder mais manusear os bens terrestres, que era o prazer da sua alma, a predileção que ele tinha, né? E na questão 4, em que empregais o vosso tempo, e ele é procurado, e o Espírito responde, ou pelo menos anotamos aqui da nossa forma, o Espírito ainda está ligado aos bens terrenos, sem demonstrar arrependimento consciente da situação vivencial dele, né? É a situação de cada um de nós, tal vida, tal morte, né? Na questão 6, Kardec procura quando vivos, jamais pensastes que não levarias tudo isso para o outro mundo? E ele responde, não. Minha única ideia era interessar pelas riquezas, para amontoá-las. Jamais pensei em separar-me delas. Então, vejamos a horizontalidade do pensamento do espírito, como a grande maioria de nós outros, ainda aqui reencarnados, onde pensamos muitas vezes ou exclusivamente nas questões materiais e vivemos como se não fôssemos um dia morrer ou desencarnar. Mostra a nossa imaturidade neste aspecto e como precisamos ainda corrigir rota, corrigir a nossa própria bússola evolutiva para entrar nesse, digamos assim, numa vida com um pouco mais de espiritualidade, né? Então, o espírito demonstra não saber e nem compreender a limitação de sua vida material, perecível. Por esse motivo, viveu a existência anterior apenas para o culto das coisas materiais, sem postular alguma mudança de hábito no pensamento e em articular uma nova vida com relação aos bens materiais na própria existência anterior. Ele não pensou em nada disso, pensou apenas em viver esse aspecto material. Mas, diferentemente de outros espíritos avarentos, aqui não fala que ele tinha outras condições, outros condicionamentos, como um espírito voltado a outros vícios humanos ou espirituais, fala apenas da questão dessa predileção à materialidade sem usufruto de si mesmo, né? Desses bens materiais. Então, na questão 8, de onde vos vinha essa avareza sórdida? Eu responderia que é da questão da alfabetização do lar, da alfabetização da casa, da escola, se ele foi para a escola, e da alfabetização planetária, isso na minha resposta aqui de pedagogo, né? Da alfabetização planetária, que ainda é muito carente nesta área. Então, eu diria isso. Mas ele diz assim, né? De onde vinha a sua avareza sórdida, do gozo que sentia meu espírito e meu coração ao ver muito dinheiro. Não tive senão essa paixão nesse mundo. E quantos de nós outros têm essas paixões por dinheiro e acaba destruindo o mundo para conseguir esse dinheiro que nada mais é, ou que nos traz muitas vezes a felicidade material, mas um réptil ainda fica muitas vezes escondido em nós por conta dessa própria avareza que muitos de nós ainda têm, né? E aí, nessa questão, novamente o espírito demonstra a sua inabilidade para a vida espiritual, demonstrando a sua avareza sórdida, como o Kardec coloca, né? Por não beneficiar nem a si mesmo com os bens materiais que possuía esse espírito. Então, vejamos essa qualidade. Temos quanto tempo ainda aí, Flávio? Anotei aqui também a questão 10. Na questão 10, deixa-me ver aqui, questão 10. Não 9 minutos ainda, Will. 9 minutos? Não sentíeis... Seu tempo é mas 10, são 10, né? não? Mas fique tranquilo, Então, não sentíeis, pois, nenhum sentimento de piedade para com os infelizes que sofriam miséria, e jamais vos chegou, portanto, o pensamento de aliviá-los? E ele responde, interessante, viu?
porque não tinha dinheiro? Resposta: porque não tinha dinheiro, tanto pior para eles. Então, veja a resposta dele, fria, calculista, dentro dessa perspectiva de que se ele não beneficiava nem a ele mesmo, imagina ele beneficiar alguém, que não fosse apenas a questão de amontoar a riqueza, de produzir mais riqueza para si mesmo, né? Então, a gente vê aí que há vários níveis dentro dessa questão das vicissitudes e das próprias virtudes também, porque a gente percebe aí que, no caso desse avarento, né, desse senhor, desse espírito, ele detém essa avareza sórdida e a ponto de não se beneficiar nem mesmo com o que ele tem. Eu já tive contato com pessoas que se diziam, ou pelo menos que recebia na sociedade esse estigma de avarento, ou essa vicissitude, mas que tinham algumas predileções, como, por exemplo, fazer campanhas donativas, no Natal ajuda as pessoas, desenvolvem alguma campanha, mesmo sendo pessoas bastante econômicas no gastar e bastante exuberante na forma de capitanear recursos para si mesmo. E é interessante também que vale aqui a outra análise, é a gente saber como é que essa riqueza foi construída, né? E ele vem falar mais adiante, ele vem dizer numa resposta tal, que ele construiu essa riqueza dele não só dentro da honestidade, ele fez coisas equivocadas e comprometeu-se ainda mais quando adquiriu essa riqueza, essa fortuna, lesando ou prejudicando, escravizando, como ainda é no nosso mundo terreno, carregado de imperfeições nossas de cada dia, né? E aí, na questão 13, o espírito responde como se um lapso de consciência o toma, né? Fazendo ele perceber o quanto a sua vida terrestre foi inútil. Aí a gente imagina que, nesta hora da evocação, o espírito, nobre colega Itamar, que está aí com essa capota aí branca, não sei se é branca ou cinza, né? Parecendo estar com frio, né? O espírito responde como se um lapso de espiritualidade, ou seja, de consciência, entra nele, ou ele é apercebido com isso, e ele dá uma resposta interessante, que foi inútil, né? Quantas pessoas estão hoje vivendo na Terra, se achando úteis à Terra, mas muitas vezes, quando chegam no mundo espiritual, chegam pobres, mendigos espirituais, por não possuir sequer um níquel para adquirir uma morada de acordo com a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na questão da verdadeira propriedade, né? Então, vejamos que aí ele vem falar dessa inutilidade que ele sentiu na Terra. Então, nesse momento também, a gente imagina que os espíritos também podem ter, percebendo a fraqueza do próprio espírito em questão, e ajudado a compreender, de certa forma, o quanto ele foi, sem amordaçar o seu próprio pensamento, seu livre-arbítrio, mas mostrar para ele essa inutilidade através dos seus próprios feitos na Terra, o quanto ele teve e não beneficiou ninguém. Então, meus caros e minhas caras, passou dos 10? Passou, mas tem crédito. Tem crédito, né? Então, eu vou analisar aqui só mais uma outra questão, se der, eu lá analiso mais uma outra, é a questão, quando procura-se, na 14, prevedes uma nova existência corporal. Veja que pergunta difícil para um espírito que acaba de desencarnar, ou tem pouco tempo, né? E que viveu uma vida de materialidade, que não conhece os processos de reencarnação, que não conhece essa dinâmica da vida de cá e da vida de lá. Então, ele diz, não sei, a pergunta bem monóloga, né? E é interessante que aí ele não sabia mesmo, né? Mas eu vejo também que a pergunta tem um certo objetivo de construir outras, porque o caráter de Kardec era sempre esse, de essa dinâmica, essa pedagogia incrível dele, onde ele ia fazendo na gradação das perguntas, ele ia aprofundando e fazia com que o próprio espírito também, através dessas evocações, ele também era beneficiado, não só pelo seu testemunho, mas porque ele tinha esse contato direto e percebia que o mundo não era só aquilo ali que ele estava vivendo. Se nesse caso aqui do espírito aqui em questão, que era um avarento, então, para que consolo melhor, que esclarecimento melhor para ele, senão essa entrevista, esta evocação, onde ele iria se perceber
que ele não era só aquele ser que estava lá na Terra, juntando dinheiro, muitas vezes de forma equivocada, que ele era um espírito milenar, um espírito bilenar, imorrível, que ele não morre, não morreria, e que ele estaria ali naquela evocação, não só pela evocação, mas também pela questão dele se perceber como ser vivo, ser vivente, e que o seu próprio anjo guardião, depois ele vai dizer que com vergonha do próprio anjo guardião, que tanto o inspirou a boas obras, mas ele não se permitiu pela sua própria inferioridade moral. Eu paro por aqui nessa narrativa e passo a palavra para a nossa querida Isabel. Vamos aos comentários. Águida, fique à vontade, minha querida. Eu fiz por ordem alfabética aqui as colocações, viu, gente? Fica mais organizadinho. Se a Águida estiver falando, está com o microfone fechado, viu, Águida? É porque eu estou com minha internet, eu estou mudando aqui do computador para o celular, porque minha internet está horrível. Mas vejam só, vocês estão me ouvindo, estão? E também estão me vendo. Então, Sim. muito boa as apresentações. Quando o Flávio fala aí sobre os milagres, né, a gente entende o quê? Que a doutrina espírita veio por fim às superstições, não é? Explicar que milagre não existe. A doutrina espírita é ímpar, não é? Nas nossas vidas, porque elas nos trazem esses fatos. Né? Superstições, está tudo explicado, né? A doutrina espírita, os espíritos vêm trazer essa revelação, essa terceira revelação é ímpar. Que foi que, assim, pôs fim à superstição e a questão da escrita direta, né? Que se prova a inteligência oculta. Eu achei interessante que a semana passada, quando eu apresentei aquela questão da escrita direta, no outro dia tinha uma moça aqui na porta me perguntando que tinha aparecido, a prima dela tinha perdido a avó, falecido, e apareceu a letra da avó na geladeira, parece que tinha poucos meses, né? Ela estava chorando muito, e a senhora escreveu alguma coisa para ela. Ela veio perguntar o que era isso, né? Eu achei tão interessante, eu digo, meu Deus, a espiritualidade não perde tempo para a gente dar as explicações, né? Essa questão da escrita direta. E, muito bem, Jane apresentou aí a questão do magnetismo. Então, eu acho muito interessante essa questão do magnetismo. Ele fala assim, as ideias, né? Não se pode lutar contra as ideias que invadem o mundo inteiro, né? Eu me lembro que o meu pai, ele tinha um forte magnetismo. Ele fazia brincadeira com as pessoas e ele dizia que ele fazia brincadeira e depois as coisas se tornavam tão sérias. Meu Deus, se eu for contar, eu passo a noite contando o magnetismo do meu pai, como era grande, mas ele era muito católico e no que dizia que entender do mundo espiritual era coisa do demônio. Que Deus abençoe meu pai onde ele estiver. A questão aí, o Wilson não deu tempo de colocar, né, Wilson, todas as conversas, né, familiares, quando ele coloca aqui esse senhor que é o avarento, né, ele fala que foi interessante essa evocação, foi útil para ele, e que ninguém tem pena dele, só o anjo de guarda. As questões são muito interessantes, né? Como o Wilson falou aí, tal vida, tal morte. Ele era tão apegado às paixões do ter, né? Que isso aí influenciou a vida dele como um todo. E aí a gente sabe que quando está na verdadeira vida, ele aí acordou, né, que ele não foi útil a ninguém. Ele fala que na próxima vida ele quer ser útil a alguém, né? Vocês estão me ouvindo ainda? A minha internet ainda parou. Oi? Sim, está ótimo. Sim, estamos ouvindo. Sim. Então, eu ainda tenho tempo de falar.
Então, aí essas questões também da Delfim de Girardin, né, que tem até um artigo sobre ela no Evangelho, né, que ela era médium, mas o Wilson vai falar isso aí depois, e nas apresentações. É só isso que eu tenho para falar. Muito bom o trabalho de hoje, nos esclarece bastante. Milagres não existe, o Espiritismo vem falando que tudo o pensamento do Espírito é tudo, o Espírito age no universo, e aí vamos aí estudando, e é só isso que eu tenho para falar para o momento. Depois, se eu me lembrar mais, eu falarei mais ainda. Ok, obrigada. Oi. Vocês ainda estão me ouvindo? A internet está péssima. Ok, Isabelzinha, pode passar a palavra para outra pessoa. Na sequência será a nossa amiga, irmã Clarice. Fique à vontade, Clarice. Cadê eu? São 3 minutos essa fala, gente? 3 minutos? Não, só precisa de São um 3, minuto. né? São 3 minutos. A fala, os comentários são 3 minutos. Pronto, um milagre já aconteceu. Não disse que não existe milagre? Já aconteceu um agora. Da hora que eu estou tentando ouvir a voz de Itamar e nada. Agora o milagre aconteceu. Então, mas por que o nosso entendimento de milagre, na verdade, é que ele não existe. Ou seja, acreditou-se em milagre por conta do desconhecimento das leis, né, que regem a natureza. E muito do que se acreditava que era milagre, depois de algum tempo, né, a própria ciência vem demonstrando o que antes as pessoas diziam que era um milagre, hoje é um fato natural. E mais as nossas, né, foi nos levando a acreditar nesses milagres. Daí a gente perdeu muito tempo, vamos dizer assim, acreditando que coisas tão normais, né, como a questão da espiritualidade, que Kardec veio desvendar com essas suas pesquisas, com o seu estudo, não passa de um fato normal. Então, a partir do momento que você conhece a lei que rege a natureza, você passa a perceber que o milagre não existe. E se acreditarmos no milagre, nós vamos acreditar numa derrogação da lei e que Deus não é Deus. Porque se ele faz algo e depois vai derrogar essa lei, é porque ele não fez bem feito. Se ele não fez bem feito, então não seria Deus, né? Que Deus é perfeito, tá? Nas suas criações. A outra questão que a gente ficou tantas semanas e depois terminou esquecendo, a questão do magnetismo, né? Que também foi bem colocado, né? Aqui a gente percebe como os fatos eram utilizados como normais, né? Era aceita, a igreja aceita, desde que seja a própria igreja que realiza esse milagre, né? Vamos dizer assim, a aplicação desse magnetismo. A partir do momento que esse magnetismo, pelo menos foi o que eu entendi, passa a ser aplicado pela, vamos dizer assim, pela espiritualismo, pelo espiritismo, já passa a ser visto não como um fato natural, né, mas como algo que chegou ao ponto de alguém ser processado, né? E a gente sabe que também o magnetismo é uma lei da natureza, né? E a gente observa todos os dias, aí se a gente for dizer milagres, entre aspas, né, o que o magnetismo faz nesses dias, com o que a prece, o poder da prece, de uma vibração, né, pode fazer com alguém que está debilitado, com alguém que está doente, né, como esse fluido, esse magnetismo vai atuar em nós, né, e a gente tem percebido isso o tempo todo. A outra questão foi a questão que a gente anotou bem, que a gente percebeu mesmo, como nós somos ainda apegados aos bens materiais, como a gente vive muito a vida aqui, do aqui e agora. Né? Aquele senhor, ele tinha tantas propriedades e não era suficiente para ele, né? Ele queria mais e mais, e não usufruía disso,
E quando foi interrogado, né, o prazer dele era saber que estava ali sob o seu controle. E, na verdade, ele não teve controle nenhum. E isso faz o quê? Fez com que, depois do seu desencarne, ele termine ficando preso, tá, ali aos seus bens, não conseguia crescer, porque ele tinha prazer em estar ali, olhando os seus bens. Né? Isso é um tanto triste, porque a gente observa também, mesmo no meio espírita, alguns espíritas desencarnando e ficando presos, né? Ligados aos seus familiares, a problemáticas que deveriam não existir mais, já que ele conhece a lição da imortalidade da alma. Né? Era para a gente ser desapegados. Né? Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. Eles vão sobreviver, sim, eles vão resolver os seus problemas, têm livre-arbítrio, mas a gente, né, está ainda tão apegado a as questões materiais que a gente quer viver, mesmo depois de partir, por outro lado, quer viver a vida da matéria, quando a verdadeira vida é a vida do espírito. Então, são reflexões, eu entendi tudo como reflexão para ser avaliada e vivenciada por cada um de nós. Só isso? Tá bom. Passou 2 minutos, mas eu não lhe interrompi, que você tem muito crédito. Eu passei, não. Foi? Foi. É porque Jane Agora deixou sou um tempo eu. para a gente. Agora chegou minha vez. Então, eu quero parabenizar os nossos irmãos Flávio, Jane, o Wilson, pela magnífica explicitação que foi feita dos artigos, muito boas. E eu achei interessante assim, todos os artigos. Os milagres, foi Flávio, né, que fez a explicitação. Achei muito interessante esse senhor Mathieu. Ele era um antigo farmacêutico, né, do Exército, e ele acabou publicando vários fatos da escrita direta. E ele disse que foi testemunha de muitas delas. Nesse artigo, eu achei interessante, e Kardec critica o título Milagres que ele deu a essa publicação. Dado a essa publicação, né, Kardec criticou porque ele disse assim que não, ele criticou não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditava que o assunto tem uma certa importância e merece um exame sério. Então, aí se define que o milagre não se explicita na sua acepção primitiva e pela etimologia. O termo milagre significa coisas extraordinárias, coisas admiráveis de se ver. Ele até citou que, por exemplo, seria um milagre se um homem tivesse morto, né, que a ciência tivesse detectado da sua morte, e o médium ressuscitasse. Então, aí seria um milagre, porque não faz parte das leis da natureza, né? A escrita direta, ao contrário, explica-se de maneira mais radical. Os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculoso, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Então, a diferença aí entre milagres, né, e as escritas diretas. Já o magnetismo, reconhecido pelo poder jurídico. Achei interessante também essa história toda, né, do magnetismo, desse jovem de 13 anos que foi fazer magnetizar o amigo, que ficou no estado daquela forma, que chamaram os médicos, e toda a história que Jane contou muito bem. E o que eu achei interessante foi a finalização, porque diz assim, ó, com toda certeza, o tribunal do AI, na sua alta sabedoria, não se atrapalhou com essas contradições sobre as quais não tinha que se pronunciar. Como vimos, ele só considerou o efeito produzido e declarou-o produzido por toques e passes magnéticos. Não tinha que decidir se existe ou não um fluido magnético.
O julgamento não deixa de constatar de modo autêntico que o magnetismo é uma realidade. Do contrário, não seria condenado por ter feito gestos insignificantes. Que isso sirva de lição aos imprudentes que brincam com aquilo que desconhecem. Achei magnífico esse fechamento aí sobre a declaração do tribunal, né? A sentença do tribunal. E ele fez o menino pagar, né, a sua sentença lá. Aí, sobre as palestras familiares do além-túmulo, o pai Crepim era um multimilionário, né? E uma avareza fora do comum. Ele era muito avaro, ele se apegava demais com os bens materiais, com o ouro, com as casas que ele tinha. Ele tinha 9 casas, né? E morava em uma delas. E nessa que ele morava, ele tinha feito, assim, tipo um nicho, né? Embaixo da escada, para ficar ali. E, como o Wilson também explicitou, ele, para entregar os recibos das 9 casas que ele alugava, ele pegava os papéis na rua dos cartazes, né, para poder fazer o recibo das casas. E se chateava também, né, quando a prefeitura exigia que pintassem as casas, né? 4 ele achava minutos, que tinha muitas... Isabel. Vixe, Maria! E sobre a senhora Gardim, né, que era a senhora Delfine também, ela vivia com uma prancheta e um lápis o tempo inteiro consultando, né, incessantemente da sua vida. Ela obtinha assim conversas com muitas celebridades da história, sem contar o diabo que neles também se metia. Então, uma certa noite, ele veio revelar-se a uma importante pessoa que não teve medo, pois que seu papel é o de expulsá-lo. Então, nada fazia a grande Delfine sem consultar a prancheta. Pedia-lhe conselhos literários que essa não lhes recusava. Para a ilustre poetisa, era até mesmo de uma severidade magistral. Concluí. Então, agora será o nosso ilustre amigo, irmão Itamar. Saúde e paz a todos. Eu estou meio triste hoje porque desencarnou um grande amigo meu, Baixa Grande, de suicídio, viu? E o interessante é que ele tentou falar comigo várias vezes e não conseguiu. E aí eu fiquei hoje o dia assim. À noite eu não dormi e eu não sabia, vim saber agora tarde. Não dormi à noite, o dia angustiado. E quando foi agora à tarde, aí ligaram para mim e me comunicaram. A gente fica assim triste porque poderia, né, quem sabe, se ele tivesse conseguido, a gente não poderia ter contribuído, ter ajudado para que ele não cometesse esse ato de infelicidade, dores da alma, angústias, né? João Faraó, então pedi a Deus que o abençoe. Hoje para mim assim está sendo um dia meio triste, mas vida que segue, vamos lá. Os artigos apresentados, além dos comentários de vocês, eu queria chamar a atenção o seguinte: percebamos como Kardec tratava de assuntos que eram assuntos recorrentes naquela época. Se a gente observar bem, os milagres, além do que Flávio apresentou, era recorrente as pessoas atribuir aos fenômenos incompreensíveis como se fossem milagres. Aliás, em todas as épocas da humanidade sempre aconteceu isso. Mas, naquele período, né, nós estamos onde aí? Estamos em 1859. Nós vamos ver várias e várias vezes jornais noticiando do maravilhoso, do sobrenatural, né? Começaram a atribuir aquilo que era incompreensível como se fosse algo miraculoso, como se fosse algo sobrenatural. Aliás, contextualizando hoje, muitos fenômenos mediúnicos
muita gente do movimento espírita, por não estudar, também fica embabascado quando vê a realização de alguns fenômenos espíritas, por falta de estudo. Está tudo claro lá na Gênesis, além do livro dos médiuns, está na Gênesis falando sobre os fluidos. Por isso que Flávio chamou a atenção, que é interessante que a gente perceba o subtítulo lá da Gênese, né, os milagres e as predições. Justamente vem mostrando que o processo é um fenômeno naturalíssimo. O problema é que a gente não estuda para conhecer os mecanismos das leis naturais, que pode ser inclusive, né, promovido por cada um da gente. Aí a gente já pega esse artigo de milagres com o que Jane apresentou com o magnetismo. Vamos nos lembrar o que do magnetismo? Vamos nos lembrar de Franz Anton Mesmer, né? O alemão que trouxe a teoria, que depois ficou conhecido como pseudociência, do magnetismo, e Kardec fazia parte da Sociedade Parisiense de Magnetismo. Ele era um dos frequentadores, como do sonambulismo também. Então, ele chega até em alguns momentos a dizer que o magnetismo precedeu o espiritismo. Então, para a gente perceber o quanto foi importante, e a gente sabe isso hoje, a presença do magnetismo dentro das casas espíritas, embora seja muito pouco estudado, inclusive em Kardec, se a gente observar, até no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala sobre o magnetismo. Ele vai falar lá no capítulo Ação da Prece, quando ele vai falar sobre o magnetismo, o direcionamento do pensamento da vontade, percorrendo o fluido cósmico universal e indo atuar e agir nas pessoas. O Livro dos Espíritos também, ele trabalha muito com isso, e a Gênese é recheada do magnetismo. Então, a presença fortíssima aí de assuntos recorrentes. E, por fim, nos palestras familiares, por que Kardec colocava esses títulos palestras familiares? Vamos relembrar. Veja que ele coloca palestras familiares sempre que tinha evocações. Quando não tinha evocações, quando eram os ditados espontâneos, eles colocavam dissertações. Mas esse instrumento das palestras familiares foi importante para Kardec entender o estado dos espíritos no mundo espiritual. O propósito era esse. Veja que depois, com o pai Crepe, depois ele interroga quem? São Luís. Isso era recorrente também. Interrogava o espírito, conversava com o espírito, queria saber a condição dele. Veja como é que você está no mundo espiritual, qual o seu estado. Então, uma pessoa que for avara aqui na Terra, né, que for avarento, que desencarnou, e aí ele quer saber, quer esmiuçar a vida. E aí, questionamentos da realidade do espírito no mundo espiritual. Então, isso era recorrente. Aí, depois, para contrapor e para entender, e até para saber se aquele espírito estava falando a verdade, isso também é muito recorrente, ele vai buscar quem? São Luís, que era o espírito que mais trabalhava com ele, era o que ele chamava de diretor espiritual. Tem um artigo que eu recomendo vocês lerem, que ficou para trás aí nesse mês, que para mim o melhor artigo a gente não escolheu. O artigo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Excelente esse artigo. Eu apresentei ele em um dos grupos aí e recomendo que vocês leiam, porque de todos esses aí é o melhor que tem. E Kardec traça um perfil da sociedade, inclusive trazendo uma série de informações sobre as atividades dentro da casa espírita, que era a sociedade, e fora dela também. Mas é isso aí, vamos para frente. A próxima apresentação estará com a nossa irmã Joca, mas hoje ela não veio, né? Ela falou que ia chegar 20 e 30, mas acho que não foi possível. Mari. Boa noite. Fique à vontade, Mari. Para quem ainda não vi. Eu vou trazer assim, um pouco interrogando e, ao mesmo tempo, respondendo naquilo que veio em termos de compreensão.
Porque quando a gente fala em milagres, e aí Flávio trouxe algumas passagens na questão que eu acho que para qualquer pessoa, e a gente, enquanto espírita, deve estar preparado para essa pergunta, é os milagres de Jesus, né? Flávio trouxe uns duas situações, né? Em que a gente, né, teoricamente, a gente fala assim, mas ali podia ser um caso de catalepsia, enfim, essas coisas. Mas a gente também tem que lembrar de que a gente, né, tem titulado como milagre de Jesus curar ali na hora um cego, fazer um que era, né, deficiente físico ou até paralítico andar, né? E aí o que a gente, e aqui assim eu não estou discordando, né? Muito pelo contrário do que quando traz lá que esses milagres colocaria assim, vamos dizer, em xeque a questão das leis divinas, e a gente não tem entendimento justamente dos acontecimentos, quando a gente fala dos fenômenos espíritas como a escrita direta, para a gente que já estuda, é muito fácil e simples de entender que a gente vem estudando justamente sabendo que os fenômenos, né, que a gente considera, né, espirituais, existe a manipulação justamente dos fluidos por parte, né, dos espíritos. Mas quando a gente fala desse outro tipo de milagre, e aí eu vejo essa questão, né, da palavra, não sei, quando fala assim, diz assim, o que é sobrenatural, tal, a gente realmente tem esse entendimento pela questão dos espíritos poderem estar, né, agindo sobre a matéria, enfim. Mas quando a gente fala diretamente no sentido, né, dos milagres, vamos dizer assim, colocados, atribuídos a Cristo, quando a gente fala exatamente desses de cura, né? Aí, assim, o segundo artigo vem falando justamente do magnetismo, eu acho que a gente pode fazer, e aí me corrijam, ou Flávio, ou não sei, qualquer um de vocês aí que possa ter estudado mais profundamente, que seria justamente a manipulação, né, dos fluidos por Jesus. Porque Jesus deixava bem claro uma coisa para os discípulos e para qualquer um, que qualquer um quisesse poderia fazer aquilo que ele estava fazendo e muito mais, né? Mas justamente por não ter conhecimento e não ter o nível de elevação espiritual, né, de Jesus, não saberia fazer aquilo que ele estava fazendo, que para ele era algo, né, ele enquanto espírito na condição dele, era algo simples, que para nós, como o Tamar trouxe aí, né, essa manipulação dos fluidos não é algo simples, porque a gente não tem entendimento como isso pode ser feito, né? Então, assim, eu acho que esses dois artigos se completam nesse sentido, porque quando a gente apenas fala não existe, né, milagre, né? Não existe milagre, quando a gente olha para esse lado mais sobrenatural, a gente tem uma compreensão. Mas quando a gente fala dos milagres, né, que foram atribuídos de cura, né, principalmente, eu falo mais do de cura, como a gente vê, né, como você disse assim, tem muita coisa que a ciência explica, mas tem acontecimentos que nem a ciência explica, a gente sabe disso, né? A gente tem visto aí casos de pessoas que estão em determinada, vamos dizer, situação, onde a própria ciência diz, não tem, né? Fulano não tem mais jeito, vamos dizer assim, né? Assim que é usado o termo, né? Para fulano. E de uma hora para outra, uma recuperação. Aí Tamar trouxe o quê? A questão da prece, que também não deixa de ser justamente essa manipulação que é feita dos fluidos quando é emitida para alguém. Eu estou trazendo isso assim, sabe, Flavinho? Se você quiser, eu gostaria que você entrasse aí nesse assunto nos seus minutos depois, possível. Ok? Acho que eu já passei meu tempo. O vídeo, querido, pode ficar à vontade. Vou deixar o relógio sem contar, né? Boa noite, gente.
Eu estava com tanta saudade de vocês que eu estou aqui paralelamente em 2 atividades, mas eu digo, não vou deixar de estar com o pessoal da revista, não. Minha irmã está lançando um livro aqui no site da Universidade, da UNEB, e eu estou fazendo uma monitoração para ela aqui, mas eu estou ouvindo vocês também. Por isso que eu também vou ser sucinto na minha fala. Eu lembrei, quando o Flávio estava falando, das aulas de filosofia que a gente ministra, né? Da questão das ciências, do espiritismo e da filosofia. Eu considero o mito, como o Flávio falou aí, dos milagres, na Idade Média não se explicava, então tudo era mito, tudo era milagre, porque a ciência não existia. E aí, por exemplo, os trovões que existiam, só era um deus, Afrodita era o deus do amor. E aí o que é que acontece? Hoje, simplesmente, antigamente, o raio e o relâmpago. Como era que se explicava? Hoje a gente sabe, e já há algum tempo, que um é um complemento do outro, que o relâmpago, ele antecede sempre o trovão, porque o trovão é apenas o som do relâmpago. Então, é assustador, mas ele não vai causar mal a ninguém. O raio, sim, mas o relâmpago é só o som. E aí eu vejo mesmo essa questão do milagre. Aí, ou seja, não há milagres. Milagres é o adiantamento. E aí, o que é que acontece? Quando o Wilson fala, e Jane também me lembrou recentemente eu vi um texto de uma live de Jacob Mello, não uma live, uma gravação, que ele falava justamente o que Tamar falou aí, que o magnetismo ele preparou a vinda do espiritismo, e que Kardec fala muito bem sobre isso, ele até apontou a revista 1858, Kardec fala sobre isso. E o Wilson, quando ele falou aí das questões das palestras familiares, eu lembrei de um artigo que eu li recentemente de Divaldo Franco, que o grande problema, mesmo amando, é o apego, que o verdadeiro amor, e no caso aí a pessoa que desencarnou era pelos bens materiais, mas vamos supor que a gente ame a esposa, cônjuge, filhos, etc. Mesmo assim não pode ter apego, porque o verdadeiro amor é unilateral, e quando você desapega e que você liberta, cada mais vez você tem. É o oposto, não é o apego que vai lhe trazer, mas é a liberdade que você dá, é o desapego que vai conquistar cada vez mais. Eu fui sucinto, mas é porque eu estava paralelamente aqui em 2 atividades. Ok, obrigada. Flávio, você tem mais 5 minutos, meu querido. Bom, eu vou tentar, viu, Meire? Vou tentar responder. Veja só, quando você cita que o dizer que é milagre ou que não é milagre, no Espiritismo, ele vem exatamente, ou seja, Kardec vem tentar elucidar exatamente essas coisas e mostrar que milagre não existe, que tudo é do desconhecimento, tudo parte do nosso desconhecimento. O fato de a gente não entender como se processa um determinado fenômeno, a gente coloca na categoria do sobrenatural, na categoria do milagre. A partir do momento que a gente avança e que a gente passa a compreender esses fenômenos, como eles se processam, aí sim sai da categoria de milagre e do sobrenatural e a gente vai entender o mecanismo. Então é o seguinte, a ciência material não explica, como você disse, mas quem diz que a ciência material tem tudo? Não tem. A ciência material não compreende o que acontece com a ciência do lado espiritual. Um amigo, como você citou, desenganado, uma pessoa desenganada, é desenganada pela ciência comum, a ciência material, a ciência que está vendo aquilo ali. Existem coisas que não são visíveis aos olhos do ser mortal, carnal. Existem coisas que estão ali, que podem acontecer, que vêm modificar o pensamento das pessoas e vai dizer, foi um milagre. Na verdade, não foi um milagre. Existia uma lei, existia um mecanismo próprio para fazer com que aquilo ali se revertesse. Você fala do cego, milagre. Hoje, com uma cirurgia, pode tirar a catarata da pessoa e colocar um novo cristalino. Não é milagre, é ciência. Jesus Cristo conhecia, por seu espírito superior a todos nós, conhecia esses mecanismos de manipular os fluidos. Manipulava os fluidos de tal forma que ele podia fazer com que as coisas acontecessem e parecer para o ignorante que estava ali algo milagroso. E, na verdade, não precisa ter sido milagroso. Ele não derrubou a lei de Deus, ele não veio contrariar a lei de Deus. Pelo contrário, ele veio mostrar que existe a possibilidade de manipulação desses fluidos
E aí você pode fazer uma coisa, modificar completamente. Um paralítico hoje, com o estudo que está sendo feito na ciência convencional das células-tronco, hoje já é possível implantar células-tronco e uma pessoa, no futuro, vai voltar a caminhar, o paralítico. Então, Jesus Cristo, quando ele manipulou os fluidos a ponto de fazer um paralítico voltar a andar, a gente não sabe o que é que aconteceu. Eu não entendo os mecanismos, mas eu sei que alguma coisa aconteceu nesse particular. Voltando-se exatamente a isso. Não sei se célula-tronco, mas Jesus Cristo manipulava os fluidos como a gente manipula uma massa de modelar. Andar sobre as águas, transformar água em vinho. Ou seja, os alquimistas buscavam tanto encontrar o ouro, uma fórmula que pudesse. Hoje, nós já estamos desenvolvendo, já foi desenvolvido na China, nos Estados Unidos, já foi desenvolvido um reator de fusão nuclear. Já está sendo desenvolvido. Já ficou por alguns segundos com a temperatura de milhões de graus, o que não a gente não consegue fundir o átomo, o que acontece no interior das estrelas, porque a gente não tem como manter a pressão e temperatura altas por muito tempo, mas já está conseguindo. Já foi possível na China, já fizeram experiência de manter por 120 segundos, se eu não me engano, 120 segundos, um reator a temperatura de milhões de graus. Então, nós vamos poder fundir o átomo no futuro? Sim, é a fórmula para você transformar chumbo em ouro, fundir átomos. Você pegar o material e fundir, você pode fundir 2 átomos de hidrogênio, transformando em um de hélio, que vai liberar muita energia, muito mais do que a fissão nuclear, e sem trazer os transtornos que a fissão nuclear traz. Então, a ciência faz isso por conhecimento, por entender o mecanismo, não é milagre. E o que acontecia com Jesus Cristo? Ele não tinha as ferramentas que a ciência tem hoje, mas tinha ferramentas que nós desconhecemos, que, na verdade, coisas que ele sabia de manipulação dos fluidos, de manipulação de toda a energia que estava nesse planeta, e fazia o que fazia. E a gente colocava na categoria do sobrenatural, do maravilhoso, do milagroso, porque a gente não entendia o processo. O que o Espiritismo vem fazer hoje ele não vem examinar se Deus pode derrogar as suas leis. Não é o papel do Espiritismo, tá? Ele se pode Deus derrogar, ou seja, fazendo milagres, no verdadeiro vocábulo. Isto é, na verdade, uma questão de teologia, né? Se Deus derroga suas leis ou não, não cabe a nós espíritas, ao espiritismo, responder esse tipo de coisa. Nós sabemos o seguinte: se existem fenômenos que ultrapassam a nossa maneira de entender, e isso está relacionado diretamente com algo que vai ser explicado no futuro, como o vídeo colocou. Depois a gente vai ver que é uma coisa tão comum, tão normal, tão natural, que para nós hoje é uma coisa absurda. Passei meu tempo? Estava com crédito também, porque a explicação foi ótima. Pronto, né, Isabel? Esse um dia que eu for falar, eu quero ele marcando o tempo. Porque, Meire, sobrou tempo nas apresentações, aí eu distribuí. Eu quero uma volta depois da minha fala. Jane, ainda tem alguma coisa a falar, querida? Sobre os milagres. E tem um texto aqui que ele diz assim: a qualificação empregada pelo senhor Martier, nós a repelimos, porque as pessoas não descem ao fundo das coisas, e estas são em maior número. Poderiam enganar-se e crer que alguns adeptos do espiritismo a si mesmos se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que, ajudado por esta ciência, pretendesse operar milagres, ou seria um ignorante do assunto ou um mistificador. Não se deve dar armas aos que riem de tudo, inclusive daquilo que desconhece. Por isso seria entregar-se de boa vontade ao ridículo. Acho que essa foi a questão de Kardec dar tanta ênfase a esse título, Os Milagres, né, desse senhor Martier, que é para explicar as coisas, deixar as coisas bem claras, né, distinguir uma coisa da outra, para não estarem dando armas, né, aos que querem fazer comédia de tudo.
E eu queria pedir ao Wilson para falar sobre O Wilson, O Wilson saiu da reunião, ele teve uma... Wilson saiu. Gerardinho. O Wilson se ausentou, meu bem. Ele disse que precisava sair. Não deixe. Passar para o próximo. E aí retornamos a 2 minutos para cada um ou encerra agora? São 1h30 minutos? Já são É 1h30, 9h30. já está no horário já. Já está no horário, então, né? Só uma complementação, pode ser rápido, serei rápido. Pode ser? Pode. Sim, Mari. É rapidinho. Só assim, do que eu trouxe aí para essa questão que Flávio... Flávio, na verdade, minha fala é no sentido assim, a gente que está se preparando, e às vezes a gente que está lá à frente fazendo explanação, a gente está, né, ou comenta ou leva isso adiante, a gente tem que lembrar que sempre vai ser contestado, lógico, com relação a essa questão do milagre, a gente vai ser sempre contestado sobre o que Cristo fez, né? Você trouxe aí algumas coisas da ciência que antes não respondia, isso aí é óbvio, mas a gente lembrar, como você trouxe do átomo, você trouxe essas coisas, são tudo no sentido material, né? Algo palpável, algo ali que está, a ciência explica de fato, mas é isso que eu quis dizer, que a gente tem que ter justamente essa noção do que você trouxe agora, que Cristo fez essas curas, que a gente chama de cura, né? Porque se o cara estava cego, naquele momento ele fez uma cura, se era paralítico naquele momento, como você disse, a gente desconhece. Mas o desconhecimento da gente é saber que Cristo fazia o quê? Manipulava os filhos, né? Fez com que eles se restabelecessem, que a gente não tem, né, essa habilidade. A não ser alguns médios que a gente sabe, com a ajuda de espíritos, fazem vamos dizer, esse dito milagre, que a gente chama de milagre, que é essa cura, né? Mas é isso, o que eu trouxe foi para reforçar essa situação, porque a gente vai ser confrontado com perguntas sobre essas questões, entendeu? Foi nesse sentido aí. Mas concordo claramente, justamente com o que foi... Não sei se vocês lembram daqueles artigos apresentados em 1858, Sr. Home 1, 2 e 3. Né? Kardec trouxe Daniel Douglas Home, Sim. Era um médium, não era espírita, um médium espiritualista, e que foi um fenômeno no período justamente que foi lançado o Livro dos Espíritos, e ainda durante mais alguns anos, onde ele intencionalmente promovia os fenômenos. Kardec vai citar isso no Livro dos Médiuns como médiuns facultativos, e que são raros, porque, por exemplo, nós somos médiuns, mas o fenômeno mediúnico normalmente são promovidos pelos espíritos. Para que um médium possa, ele mesmo, intencionalmente, com conhecimento de causa, promover esse fenômeno, qualquer que seja o fenômeno, é algo realmente raro. E ainda ouso dizer, e promover o fenômeno, tendo conhecimento da manipulação dos fluidos, eu acho que raríssimos. Raríssimo. Teve um outro grupo que apresentei esse artigo, trouxe algo interessante, que foi Sai Baba, manipulação dos fluidos por Sai Baba. Eu confesso para vocês que eu não tenho muito conhecimento sobre Sai Baba, né? Mas um dos meninos apresentou mostrando que Sai Baba manipulava os fluidos assim de uma forma com grande propriedade, não igual a Jesus, mas que chegava próximo de Jesus a nível de manipulação dos fluidos e promovendo, né, fenômenos e promovendo cura também. Então, nós sabemos que tem realmente pessoas que têm conhecimento. Desculpe. Mas não é para todo mundo, não. São casos raros. Eu conheço alguns médios de feito físicos e conheço, inclusive, já tive a oportunidade de estar presente em algumas atividades onde
Aí sim, acontecia o fenômeno e a pessoa dizia, olha, agora a água vai congelar, agora a água vai ferver. E realmente promovia isso aí. Lógico que tinha os espíritos ajudando, mas ele é quem era o condutor do processo. Mas não é normal, não é quando a gente fala normal no sentido do trivial da gente, né? Eu já realizei algumas atividades, eu, enquanto médico de efeito físico, já realizei algumas atividades, mas se vocês me perguntarem, você realizou consciente, manipulando? Não. Eu realizei utilizando, como o Kardec fala, o pensamento e a vontade, mas auxiliado pelos espíritos que me acompanham. E não deu resultado para todo mundo, para alguns sim, para outros não, que aí entra a questão do merecimento e mais outros fatores. Beleza, acho que a gente pode encerrar, viu, minha amiga Isabel? Muito bem. Vamos encerrar. Euvídio, você pode fazer a prece final, por gentileza? Vamos compartilhar, cada dia fazer a prece. Vamos lá. Itamar, cita o nome do seu amigo de Baixa Grande. É o nosso irmão João, conhecido como João Faraó. Pronto, que o Divino Mestre Jesus, pela sua misericórdia e justiça, possa levar em conta os benefícios, as provas, a ajuda, tudo de bom que o nosso irmão fez aqui no plano terreno, e que possa isso tudo ser contado no mundo espiritual agora que ele está adentrando no mesmo. Assim como também pedimos pela recuperação e pronto restabelecimento de João de Baixa Grande e outro trabalhador também da seara espírita, e por todos aqueles que estejam internados, pelos espíritos que voltaram à pátria espiritual nesse período da Covid. E por todos nós, que possamos cada vez mais estar atentos, vigilantes, estudiosos e com o princípio sempre evolutivo. Que a luz de Deus possa nos permear uma noite de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Assim seja. Você me provocou Assim uma seja. interrogação, Vitamar, quando você disse esse negócio de merecimento. Será que alguém não é merecedor? Desculpa. Nós temos pequenos méritos nele. É que a gente impregnou a certas coisas em nossas ideias, né? E aí a gente tem mais por fazer, mas a gente já fez alguma coisinha. Não, eu digo assim, porque a gente fala muito nisso, né? Fulano, não às vezes, não recebeu. A gente fala. Não recebeu a vida porque não tinha merecimento. Doutor Itamar, foi um prazer, viu? Levei hoje pessoalmente, estava com saudade. Quando a gente fala merecimento, a gente na realidade é a necessidade. Isso. Necessidade evolutiva, né? Educativa no processo evolutivo. Porque a gente não poderia ter privilégios para nenhum, né? A gente tomou muito isso já de... Fala sempre isso. Eu estou falando de nós todos, né? Fala assim... Verdade, verdade. Fulano, né? Mas assusta mesmo. Vai ter a cura se tiver merecimento. Quando eu falo esse nome, Deus é muito misericordioso. A misericórdia de Deus é maior que tudo. É o amor de Deus, né? Um abraço a todos. Deus abençoe. Valeu, um abraço. Boa noite, queridos. Também estava com muita saudade, como dizer o vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Até de hoje a 8, se Deus quiser. Até Deus. Tchau. Beijo no coração de vocês. Até quinta. Até. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.